Olá! Hoje a nossa exploração vai fundo em dois documentos assim essenciais no universo BIM, o MPI, que é o Manual de Produção da Informação, né? Às vezes chamam de protocolo BIM, Isso. e também o BEP, o Plano de Execução BIM. E a nossa missão aqui é entender melhor o que eles são, sabe? Como se diferenciam e, principalmente, por que são tão importantes para quem trabalha com BIM. Fundamental entender isso mesmo. Certo, então vamos começar a destrinchar isso. Primeiro, o MPI, ou Protocolo BIM. Pelo que eu entendi aqui, ele é tipo um manual de regras gerais da organização. É isso? Para usar o BIM? Exatamente. Pensa nele como o guia de estilo BIM da empresa ou de um órgão público, por exemplo. Ah, tá, um guia de estilo. E isso, ele define a base de tudo. Os padrões de modelagem, como nomear arquivos, sabe? Os procedimentos que vão se repetir em vários projetos diferentes. Entendi. E ele estabelece os requisitos de informação da organização, o famoso OIR. OIR, certo. Que é basicamente o que a organização como um todo precisa saber e como ela quer receber a informação de um jeito padronizado, né? Faz sentido. Isso pode até ser referenciado em editais de licitação, por exemplo, e é crucial ter a data de início de vigência bem clara. E o BEP? O Plano de Execução BIM. Onde ele se encaixa nisso tudo? Se o MPI é esse guia geral, o BEP seria o quê, então? Então, o BEP é o plano de jogo específico. É para um projeto, sabe? Um empreendimento concreto. Ah, específico. Ele pega as diretrizes gerais lá do MPI, isso se a organização tiver um MPI, claro, Certo. Se tiver. e aí ele adapta e detalha tudo para a realidade daquele contrato específico. É no BEP que a gente define quem faz o quê, como faz, quando faz. O foco é total na gestão da informação daquele projeto. Entendi. Então, MPI é a regra geral da casa, né? E o BEP é o plano de jogo para partida específica. Mas aí surge uma questão. Hum, Se a organização não tiver um MPI muito detalhado, ou talvez nem tenha, o BEP do projeto vai ter que ser muito mais completo, né? Ele acaba absorvendo essa função. precisamente. É exatamente isso. Se não tem MPI, ou se ele é muito básico, o BEP precisa cobrir mais terreno. Entendi. Ele começa com os requisitos do contratante para aquele projeto específico, aí entram OIR, AIR, PIR, se é aplicável, e incorpora o que for relevante do MPI, se existir. Mas ele vai além, né? Pelo que tá aqui. Sim, ele vai muito além. Inclui detalhes bem práticos do projeto: nome, localização, datas importantes, contatos-chave. Quem é quem, né? Exato. Os objetivos BIM específicos para aquele projeto. Quem são os responsáveis, incluindo os coordenadores BIM daquele contrato. E aí entra forte na troca de informação. O tal do EAI que você mencionou. Isso, o EAI, os requisitos de troca de informação. Como os dados devem ser entregues, define também os procedimentos de colaboração, como vai ser o controle de qualidade, qual infraestrutura tecnológica vai ser necessária. A estrutura do modelo também. Também. E, claro, os entregáveis que são exigidos, e como o MPI, sempre com data de vigência. Fundamental. Tá, entendi a lista de coisas que tem no BEP. Mas assim, na prática, qual é o impacto real de ter um BEP bem amarradinho antes de começar a obra ou o projeto para valer? Por que ele é tão crucial? Olha, o ponto mais interessante aqui, eu acho, é que o BEP faz a ponte, sabe? Entre a teoria da gestão da informação, tipo o que está lá na norma ISO 19650, e o dia a dia do projeto, a prática mesmo. Certo, ele traduz a norma para a realidade. Exato. Um BEP bem feito é, na verdade, uma ferramenta poderosa para evitar conflito. Ele força todo mundo a entrar num acordo detalhado antes de começar. Alinha as expectativas, então. Totalmente. Garante qualidade, compatibilidade técnica entre as disciplinas. Isso ajuda demais a evitar aquelas dores de cabeça clássicas entre o pessoal do projeto e o pessoal da obra, sabe? Sei bem. Integra as equipes, facilita estimativas de custo mais realistas, análise de construtibilidade, e é vital em concessões, PPPs, e para avaliar propostas técnicas em licitações, ajuda a comparar laranja com laranja. E ele também funciona como um roteiro para o desenvolvimento do projeto, né? Definindo o que tem que ser entregue em cada etapa. Sim, exatamente. Define os entregáveis-chave, tipo modelos validados, extração de quantitativos por fase do projeto. Isso guia o planejamento também, imagino. 4D, 5D. Com certeza. Orienta o planejamento 4D, que é o tempo,
E o 5D, que é o custo. Define como vai ser o controle de qualidade dos modelos BIM, como a colaboração vai acontecer via CDE, O ambiente comum de dados. e isso, CDE, aquela plataforma online central onde todo mundo troca informação, gerencia os arquivos, garante que está todo mundo na mesma página, né? Essencial? E olha que interessante, muitas vezes até os marcos de pagamento do contrato podem estar ligados à entrega desses modelos definidos lá no BEP. Ah, interessante isso. Amarra o financeiro à entrega BIM. Exato. E mais, o BEP também estabelece como a informação final do projeto, depois de construído, vai ser organizada e entregue para a fase de operação e manutenção. É o que forma o AIM, o Modelo de Informações do Ativo. O AIM, certo. Para operar o edifício ou a infraestrutura depois. Isso. Então, se a gente olhar o quadro geral, o BEP é o Manual Operacional da Gestão da Informação naquele empreendimento específico. Falando em guiar o processo, esse BEP não nasce pronto, né? O material que a gente tem aqui menciona umas fases: pré-contratual e contratual. Rapidinho, qual a diferença principal? Boa observação. É isso mesmo. Tem a fase pré-contratual, que rola durante a licitação ou o processo de seleção da equipe. Antes de assinar o contrato. Exato. Cada empresa que está concorrendo elabora um BEP preliminar, mostrando como ela planeja atender os requisitos do contratante. Esse BEP pré-contratual faz parte da proposta técnica e é avaliado. E depois? Depois que a equipe é contratada, esse plano é refinado, detalhado, confirmado, e aí sim ele vira o BEP contratual. Vira um documento oficial, geralmente um anexo do contrato mesmo, que vai guiar toda a gestão da informação dali para frente. Perfeito, acho que agora ficou bem claro. Para a gente resumir, então, o MPI, ou Protocolo BIM, estabelece as diretrizes gerais, o padrão BIM para a organização inteira. A visão macro. Isso. Já o BEP adapta essas diretrizes e detalha o quem, o que, quando e como da gestão da informação para um empreendimento específico, feito sob medida. O manual de instruções micro específico. E ambos são fundamentais para organizar e garantir que os projetos em BIM funcionem bem, que a engrenagem rode direitinho. Exatamente. E para a gente fechar, pensando nos exemplos que o material traz. Documentos do DENIT, da Prefeitura de Londrina, de BH. Sim, exemplos bem diversos. Isso levanta uma reflexão interessante, né? Será que analisar e comparar esses diferentes MPIs e BEPs do setor público de contextos tão diferentes? Uma rodovia federal versus uma prefeitura, né? Pois é. Será que essa análise não traria lições valiosas sobre como adaptar essas ferramentas para necessidades e realidades tão distintas dentro do próprio setor público? Fica aí a provocação para quem quiser se aprofundar nisso.